Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: por essa razão, nós também, desde que o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Até aqui. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela ilumina o nosso caminho, ela nos guia dia após dia. Eu oro pedindo, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos essa noite ser edificados pelo teu poder. Que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, capacitando a conhecer os teus caminhos, que as tuas verdades sejam plantadas, Senhor, em nosso coração. E nos ensina, Senhor, a colocar em prática, que nós possamos estar aplicando as verdades da tua palavra. Eu oro também pela minha vida, pedindo que o Senhor venha me dando capacitação para transmitir a palavra, conforme os escritores bíblicos foram inspirados. Senhor, capacita-nos nessa noite. Vem sobre nós com o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Continuando a palavra de Colossenses, nós vimos juntos que qual que era o ambiente espiritual da igreja de Colossenses, de Colossos, um ambiente espiritual difícil, de muita contaminação, o gnosticismo, que era uma religião de mistérios, ele agia grandemente contra a igreja, e existiu até pessoas dentro das fileiras da igreja que eram simpatizantes de algumas ideias do gnosticismo. Sabe muitas questões que nós vemos hoje? Hoje nós vivemos uma igreja evangélica muito mística. Por exemplo, algumas visões que tem. Logo que eu cheguei na igreja, eu lembro que havia pessoas que falavam sobre o jejum. A gente sabe que jejum é bíblico. Mas a gente faz jejum para nós mesmos. A nossa atitude de jejum, ela é uma atitude para edificar a nossa vida. Para nos tornar mais sensíveis ao Senhor. Para trazer quebrantamento à nossa vida. Para colocar as prioridades na ordem correta. Por exemplo, aquela frase que eu costumo dizer, quando a pessoa jejua, ela está dizendo, Senhor, se o Senhor não fizer nessa área, se o Senhor não capacitar, se o Senhor não mover, é impossível para mim fazer qualquer coisa. Então eu estou me humilhando, estou mortificando a minha carne, entendeu? Para que o Senhor seja engrandecido e o seu poder se manifeste na minha vida. Me dando direção, me capacitando, alinhando as circunstâncias. O que eu aprendi na igreja? Olha, você está precisando de venda. Você vai lá, faz um jejum que você vai vender bem. Isso era muito comum. Estava querendo comprar um carro. Olha, irmão, vai lá e jejua que Deus vai te dar o carro. Isso não tem a mínima base bíblica. Entendeu? Por exemplo, a visão do mundo espiritual. Nós vivemos uma igreja que engrandece demais o diabo. A Bíblia fala para a gente não desprezar e para a gente conhecer os jardins de Satanás. Mas a Bíblia em nenhum momento coloca o poder de Satanás acima do que ele é. Ela fala que ele é um inimigo, que anda em derredor, buscando alguém para devorar. Ela fala que ele é o acusador dos nossos irmãos, que ele inclusive nos acusa de dia e de noite diante do Pai. Ela fala do poder que ele tem, mas tudo isso ela também fala que é limitado por Deus. Muitas das circunstâncias que acontecem na vida dos crentes não é o maligno. Na verdade, são escolhas mal sucedidas que eu faço. Essas escolhas já determinadas e autorizadas por Deus.
e na qual eu faço aquilo de maneira inadvertida e acabo criando um problema. Entendeu? E aí o que acontece? Qual é a forma de resolver? A forma de resolver é voltando para a posição correta, mudando a minha atitude, mudando a minha forma de agir e tendo benefício daquilo. Existem circunstâncias que o mal ataca? Existe. Existe circunstâncias em que o crente fica oprimido pelo maligno? Existe. Mas a gente jamais pode viver uma vida cristã baseada no maligno. Na verdade, a gente tem que basear a vida cristã no poder de Deus. A gente tem que basear a vida cristã nas grandezas que Deus fez. A gente tem que basear a vida cristã na soberania de Deus. Agora, você imagina tudo isso somado a uma igreja que existia uma pressão para adoração a anjos. Existia uma pressão para a adoração a seres espirituais, nas quais eles definiam que o universo era recheado de seres espirituais. Esses seres espirituais eram ligados aos astros, e toda essa circunstância espiritual refletia na vida das pessoas. Veja, em toda a literatura judaica, nunca houve nada que parecesse com isso. Aliás, ao contrário. Entendeu? Na verdade, a Bíblia dizia até para você não adorar o exército dos céus, que estava falando dos seres espirituais. Agora, essa igreja, que tinha vindo do paganismo, era muito influenciada por isso. Por isso, nós vamos inclusive ver hoje, Colossenses fala demais da obra de Jesus na cruz. De quem é Jesus, e o que ele fez, qual o poder que ele tem, e quem é a segunda pessoa da Trindade. Por que havia essa necessidade? Porque eles criam que Cristo era um ser criado. Essa heresia permanece até hoje. Em alguns movimentos, como por exemplo os testemunhos de Jeová. Para eles, Jesus é um Deus com D minúsculo, entendeu? E é um Deus menor, que foi criado por Deus Pai. Percebe? Essa heresia tem 2000 anos. E são milhões os seguidores dos testemunhos de Jeová. Você vê que com toda a cristologia, que com todo o trabalho, isso não conseguiu ser tirado. Infelizmente, irmãos, existem muitas heresias que permanecem na história. Existem muitas situações que permanecem e não são tiradas. Por quê? As pessoas fazem suas escolhas. Entendeu? E elas, muitas vezes, fazem escolhas erradas. Existem caminhos que, aos olhos do homem, são bons, mas são caminhos de morte. Então, assim, realmente, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu creio, o que eu conheço realmente da Bíblia, qual é a realidade espiritual que eu vivo. Se eu não estou vivendo um evangelho folclórico, que só eu acredito nele. Muitas vezes eu crio coisas que a Bíblia nem diz. Eu já vi pessoas que elas falavam coisas sem pé nem cabeça. Entendeu? Por exemplo, existem algumas frases no meio cristão que às vezes deixam a gente, pastor, meio preocupado. Por exemplo, quando a pessoa chega e fala, não, pela fé eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas aquilo ali não é fé. Isso é esperança. Esperança é algo que vai acontecer no futuro. Quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia está falando de fé no Cristo. Fé na obra da cruz do Calvário. Se você tem convicção de que vai acontecer algo na sua vida, isso não é fé. Isso é esperança. Só que a coisa mais comum é a gente falar, não, pela fé isso, pela fé aquilo, pela fé não sei o quê, e aí nada acontece. E qual que é a nossa preocupação? Veja, às vezes que a pessoa está tendo esperança, não tem base bíblica. Às vezes que a pessoa está tendo esperança, não é o melhor para ela, não foi decretado por Deus. E aí aquilo não vai acontecer. Se não for vontade do Senhor, não há o que possa acontecer. E aí a pessoa se frustra. E quando se frustra, se afasta dos caminhos do Senhor, porque bota a culpa em Deus. Mas a culpa não é de Deus. A pessoa está pedindo algo que não existe.
Entende? A pessoa está pedindo algo que não vai acontecer. Essa, normalmente, ela é a maneira que mais acontece para que pessoas se afastem do caminho. Entende? Elas vivem um evangelho que não é bíblico. Um evangelho que não é baseado na palavra. Muitas vezes a gente critica os católicos, por exemplo, o católico, o que um santo falou e o que a Bíblia falou tem o mesmo valor. Então você pergunta para um católico, mas a quarta-feira de cinzas, onde é que está na Bíblia? Aí o católico responde, não, na Bíblia não está, mas santo tal falou. Então vale. Aí você culpa, mas não está na Bíblia. Mas muitas vezes os evangélicos têm o mesmo comportamento. Você chega e fala, irmão, onde é que está isso na Bíblia? Não, tá, porque naquela passagem, não, irmão, mas aquela passagem não diz isso. Você está dizendo que aquela passagem diz isso. Mas ninguém interpreta desse jeito. Não, pastor, mas está escrito, tudo posso em Cristo que me fortalece. Está escrito, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Quantas vezes vocês já ouviram? Ou, por exemplo, algumas igrejas que pregam costumes. Não, está escrito, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, por isso que eu vou de saia para a igreja. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Era o contexto onde Samuel repreendeu a Saul. Saul tinha vindo de uma guerra para ter matado todo o gado. Aí Saul voltou com o melhor do gado e sacrificou o Senhor. E aí o profeta Samuel falou, olha, é melhor obedecer a Deus que mandou matar tudo, do que sacrificar. Olha que pé vai parar. Aí, por exemplo, eu quero que todo mundo venha de terno e gravata aqui na igreja. E aí eu chego, irmãos, lembrem-se, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. É melhor obedecer do que sacrificar. No domingo seguinte está todo mundo de terno, achando que está obedecendo a Bíblia. Sendo que o correto é melhor falar, irmãos, nós estamos escolhendo aqui no nosso meio, por uma vontade pessoal nossa, andarmos de terno. Então, estou fazendo um pedido para a igreja, para que vocês possam vir de terno no domingo que vem resolver. Não tem problema vir de terno. Mas não venha falar que é melhor obedecer do que sacrificar. Percebe? Gente, preste atenção no seu dia a dia, no contato com outros evangélicos, como se crê num um evangelho não bíblico. Se crê num evangelho que muitas vezes não é bíblico. Na verdade, a pessoa criou uma religião que usa a Bíblia e dá o nome de evangelho. Por isso a necessidade não apenas de ler, mas de estudar a Bíblia e de conhecer, para que você tenha uma fé inteligente. Falei do conhecimento espiritual, falei da sabedoria, falei do discernimento. Isso só é possível com uma base na Bíblia, que é construída dia após dia, de pouco em pouco. Veja, você vem aqui para a igreja, ter comunhão, para cultuar o Senhor e aprender da palavra. Mas diariamente você tem que cavar o seu poço pessoal. É necessário que você arrume um tempo para ler um pouco a Bíblia. É necessário que você arrume um tempo para orar. É necessário que você dedique um pouco de tempo ao Senhor. Principalmente porque quando você conversa com os outros, você diz que, primeiramente, você busca o reino dos céus. E as demais coisas são acrescentadas. Então, se isso é uma verdade de fato, como você está falando, você tem que ter um tipo de diálogo conforme aquilo que você diz. Amém? Então vamos para a nossa palavra. Colossenses 1, versículo 13. Diz assim: o qual nos tirou, falando de Cristo, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vamos parar aqui. Gente, no versículo 13, Paulo faz uma afirmação. Todos nós estávamos debaixo das trevas. Todos nós éramos filhos do diabo. E Jesus Cristo nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós somos libertos, salvos, remidos pela obra de Cristo.
E ele no 14 ele fala o seguinte, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Veja, eu quero aproveitar essa passagem para falar um pouco sobre a expiação no sangue de Jesus. Muitos crentes, se você perguntar, falar, irmão, você sabe o que é expiação? Você vai ter 3 respostas. A primeira delas é não sei. A grande maioria da igreja não sabe o que é expiação. Segunda delas, em alguns casos, não, expiação é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E terceira delas, a resposta correta, que vão ser muitos poucos. Olha, irmãos, expiação é perdão dos pecados. Expiação é o que tinha no Antigo Testamento, quando eram sacrificados os animais, e através do derramamento daqueles cordeiros e daqueles bodes, do sangue deles, a gente era perdoado e limpo dos nossos pecados. Isso era uma figura que foi cumprida por Cristo na cruz do Calvário, derramando sangue pela salvação dos nossos pecados. Então, lembra desse conceito. O que é a expiação? A expiação foi o derramamento de sangue que Jesus fez na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e essa expiação foi imputada sobre os eleitos, sobre os salvos, para a remissão dos pecados. Entendeu? Nós vamos fazer uso agora do Evangelho de João para ler algumas passagens, para vocês compreenderem o que Jesus fez. Mas primeira coisa que você tem que compreender, por exemplo, nós vamos ver esse texto. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Deus amou o mundo. Mas entenda, o sacrifício de sangue que Jesus fez não atingiu o mundo inteiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como falou João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a primeira pergunta que eu quero fazer, o sacrifício de sangue que Jesus fez na cruz do Calvário, tirou o pecado de todo o mundo? Vou te dar a resposta. Não. Por quê? Porque senão o mundo inteiro seria salvo. Então, o que nós vamos ver no Evangelho de João? Nós vamos ver a aplicação da expiação. Tem 2 visões. Existe a chamada expiação ilimitada, que diz que Jesus morreu por todo mundo, e existe a chamada expiação limitada, que diz que Jesus só morreu pelos eleitos, pelos salvos. Nós aqui na igreja cremos na expiação definitiva. É um conceito que surgiu no século XX, que a gente entende que explica melhor. Porque qual é o problema? Veja, quem crê que Jesus morreu pelos pecados de todo mundo, também limita a expiação. Por quê? Porque ele fala o seguinte, Jesus morreu pelos pecados de todo mundo. Mas essa expiação ficou limitada apenas aos que foram salvos, aos que creram. Entendeu? Então era como se tecnicamente Jesus tivesse morrido pelo mundo inteiro, mas que somente aqueles que creem faziam uso dela. Então eles acabam limitando a expiação. Quem crê numa expiação limitada somente pelos salvos, também crê o seguinte, que a obra de Jesus foi completa. E que de maneira ilimitada salvou todos os eleitos. Então, nos 2 conceitos, você vê uma certa limitação. O que nós vamos aprender hoje? Veja, havia poder, o sacrifício de Jesus na cruz é completo. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é completo para perdoar os nossos pecados. Mas ele só se torna definitivo ao que crê. A expiação
não tem efeito para o de fora da igreja. Somente os eleitos é que a expiação cobre pecado, justifica. Nós vamos chegar diante de Deus. E Deus vê uma vida com pecados. Ele sabe dos nossos pecados. Mas o sangue de Jesus fez a expiação por nós. Por isso que eu estou limpo diante de Deus. Por isso que eu tenho paz com Deus. Por quê? Porque o pecado nos faz inimigos de Deus. Com a expiação, nós somos limpos. Nós somos perdoados. Até o pecado que você ainda nem pecou, e que você vai pecar com certeza, porque você é o pecador remido pelo sangue de Jesus, já está perdoado na cruz do Calvário. A obra é completa. E existem alguns versículos que eles trazem um certo desconforto. Porque, veja, até nós estamos vendo alguns estudos, veja, a Bíblia é muito clara. Deus elegeu a igreja. Deus elegeu os salvos antes da fundação do mundo. E a Bíblia não mostra que houve uma condicionante. Ela não explica. Entendeu? Pode ser que Deus enxergou quem ia crer e elegeu? Pode. Mas conversei com vocês, isso sugere um problema, porque sugere mérito. Sugere uma obra, que é a obra de crer. Então, mais ou menos assim. Chegou eu, Carlinhos, lá no céu, uma figura hipotética. Aí Deus assim, o Carlinhos, ô Deus, obrigado, o Senhor me salvou pela tua graça, o Senhor é misericordioso. Obrigado também porque o Senhor salvou o irmão Maurício. Aí o irmão Maurício chega e fala, me salvou, foi pela graça, mas eu criei. Ah, meu primo não creu, por isso que ele foi para o inferno. Percebe? Sugeriu mérito. Então, qual é o problema da gente crer que essa eleição foi feita pela presciência? Ela sugere mérito. É que nem segura de salvação. Chego lá, eu, Carlinhos, mesmo caso. O Carlinhos todo alegre, todo feliz com a eleição de Deus sobre ele. E obrigado, que o Senhor salvou o irmão Maurício, está aqui comigo. Mas aí eu chego e falo, Deus, mas eu permaneci até o fim. Sugeriu mérito de novo. Então, assim, gente, entenda. A Bíblia não nos informa como, mas Deus elegeu a igreja. Você só foi salvo porque você é eleito. Você só recebeu essa expiação definitiva porque você é eleito. Você só creu porque você é eleito. Todos os eleitos que tiveram seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo vão ser salvos. Quem não teve o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, não vai ser salvo. Então isso é uma verdade bíblica. Agora, a maneira que Deus faz isso, a gente não sabe. Porque a mesma Bíblia que ensina a eleição, ensina que Jesus morreu pelo mundo todo, embora o mundo todo não é salvo, embora a expiação não atinja o mundo inteiro. Então ele fala que homens resistem a Deus. E rejeitam o caminho do Evangelho. Isso é o que a gente chama de antinômio. São duas verdades, que a Bíblia diz que é verdade, mas que elas parecem opostas. Por quê? Porque existe uma quarta verdade, eu sou responsável em crer. Entendeu? Entenda. O homem não é condenado porque rejeita o Evangelho. O homem é condenado pelos seus pecados. O fato de rejeitar o Evangelho só agrava a situação dele. Se não houvesse Evangelho, se Deus não tivesse criado o plano de redenção, o homem já está condenado. Não precisou haver Evangelho para o homem ser condenado ou não. O Evangelho é o escape. O Evangelho é o plano de redenção. O Evangelho é a porta que Deus abriu para a salvação de sua igreja. Quando eu ouço a pregação do Evangelho e creio, eu sou regenerado e sou salvo. Entendeu? Isso é um milagre que vem de Deus. Porque eu já expliquei para vocês, a Bíblia fala que não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem.
O homem, no seu estado natural, ele não busca Deus de si só. Nós fomos buscar Deus porque a graça nos alcançou primeiro. Porque nós fomos vivificados. Porque nós ouvimos a pregação do Evangelho, através da pregação do Evangelho nós cremos. Aí acontece o novo nascimento, e você tem a vida eterna, não é que terá a vida eterna. Entendeu? Quando você crê, a expiação se torna definitiva. Uma vez limpos os seus pecados, estão limpos para sempre. Por isso que ninguém perde a salvação. A conta toda foi paga. E isso é uma obra totalmente de Deus. Vamos dar uma abrida no Evangelho de João, capítulo 1, e vamos compartilhar algumas passagens. Depois a gente volta em Colossenses. Para vocês terem uma ideia, eu estava no mês passado pregando Efésios. E Efésios também fala de expiação. Só que como eu tinha que falar de eleição, eu falei, não dá, eu não posso falar de expiação e de eleição na mesma carta. Aí, num dos textos paralelos, eu caí em Colossenses, João 1, tá, Angélica? Eu caí em Colossenses, falei, já sei. Vou falar de eleição em Efésios e de expiação em Colossenses. Por quê? Porque, gente, o jeito que a turma ensina aí fora, principalmente aqui no Brasil, é assim, o sangue de Jesus, veja, ele não foi derramado pelo não salvo. Porque senão o não salvo era perdoado dos seus pecados e era salvo. Você consegue entender isso? Você é salvo por quê? Porque Jesus derramou sangue e te purificou. Quando a obra da salvação se completou em você, aquela expiação teve efeito sobre a sua vida. Quem morre sem Cristo não tem isso. Esse é um conceito difícil de entender. Mas se você parar para pensar, não, peraí, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, e aquele que não crê é pecador e vai para o inferno, aí você entende. Por que ele vai para o inferno? Porque ele não tem o sangue cobrindo os pecados. O sangue cobrindo os pecados é só para a igreja, é só para os cristãos, é só para os que foram eleitos antes da fundação do mundo. Quem não crê, não tem expiação. Quem não recebe o Evangelho como uma criança, não tem expiação. Quem não se arrepende dos seus pecados, não tem expiação. É impossível. Olha a seriedade disso. Mas, irmão, aquele meu tio distante, que era tão bom, que morreu, eu acho que ele foi salvo. Qual a tua resposta? Olha, se ele creu no Cristo, se arrependeu e isso foi verdadeiro, foi. Mas se ele não fez isso, não foi. Mesmo que você queira. Percebe? Agora, não há impossíveis para Deus. A gente não sabe o coração do homem. Entendeu? Eu, por exemplo, eu não considero católico irmão. Mas eu entendo que possa haver algum católico salvo. Porque é pregado o evangelho lá. E a pessoa tem condição de entender. Veja, quando eu era católico, eu entendi que os santos tinham morrido. Eu entendi que existia demônio. Eu entendi que as outras religiões não levavam a Deus. Entendeu? Agora, eu nunca não tinha entendido salvação pela graça e arrependimento de pecados. Eu achava que era por obra. Depois que eu fui salvo, eu entendi isso. Parece uma palavra dura, mas é o que a Bíblia ensina. Se a pessoa não se arrepender, ela não tem expiação. Por isso a necessidade da gente exercer o ministério cristão e evangelizar as pessoas. Compartilhar o evangelho da graça com os outros. Falar de Jesus para os nossos entes queridos. Testemunhar de Cristo para as pessoas que estão ao nosso lado. Se você não está fazendo isso, você é desobediente à palavra de Deus. Que Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí depois ele fala, aquele que crê será salvo.
Aí ele ordena, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é a vida comum do crente? Compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Lógico, você não vai ficar recitando o Evangelho de João o dia inteiro. Mas sempre que você tem uma oportunidade, você tem que compartilhar Cristo com as pessoas. Entendeu? Ó, em Cristo existe salvação. Ó, fulano, não sei se você sabe, nós somos pecadores, estamos afastados de Deus. Mas Jesus morreu para que nosso pecado seja perdoado. Se eu reconhecer Ele como Deus, me arrepender dos meus pecados e entregar minha vida a Ele, crendo, eu sou salvo. Você vê, domingo passado eu tentei abrir o Evangelho e compartilhar com uma pessoa. A pessoa não deu lado para abrir o Evangelho. Não deu lado. Fechou de todo jeito as portas. Eu também não posso forçar. O que eu fiz? Mudei de assunto. Entendeu? Pode ter sido Evangelho para juízo. Entendeu? Pode ser que o Senhor esteja endurecendo o coração daquela pessoa, para que ela não creia. Que a Bíblia também traz essa verdade. Que aqueles que não creram na verdade, Deus endureceu o coração. Entendeu? Em outros casos, Deus entregou a eles para cometerem torpeza. Entendeu? Então, assim, Deus é amor, Deus é graça, mas Deus é juízo. Entendeu? Tem gente que Deus endurece o coração. E não vai ser salvo mesmo. Semana passada eu tive um pouco essa impressão. Foi uma sensação tão estranha. Eu não consegui entrar, e vocês sabem que eu sou bem falante. Eu tenho uma facilidade de compartilhar o Evangelho com as pessoas. E não consegui uma porta, mas não tinha uma fresta aberta. Aí lembrei. Mas vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Olha que barato. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que eu escolhi esse versículo? Para explicar que é uma questão da expiação. Veja, quando João Batista aqui fala que tira o pecado do mundo, João Batista está direcionando só os salvos. Porque se mundo aqui fosse mundo, e os calvinistas adoram essa conversa, o mundo inteiro seria salvo. Não precisava nem crer, Jesus tirou tudo. Então, quando você lê aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está falando do quê? Do sacrifício oferecido por Deus como expiação para a salvação de sua igreja. E purificação dos pecados. É isso que João está falando. O ímpio, Jesus não tira o pecado dele. O ímpio vai morrer ímpio, condenado. Amém? Vamos seguir. Mesmo Evangelho de João, capítulo 3. Texto bem conhecido, olha que interessante, versículo 14. Ó, palavras de Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos fazer uma pausa aqui. Nós vamos ler 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus faz aqui? Jesus vai buscar uma figura do Antigo Testamento. Houve uma peste de serpentes, mandadas por Deus, sementes abrasadoras, que começaram a picar o povo, no livro do Êxodo, se eu não me engano, está no Pentateuco. E o povo começou a morrer. Aí, Moisés intercedeu junto a Deus. O que Deus falou? Ó, faz uma serpente, apontando a nossa natureza pecaminosa, natureza de serpente, de filhos de Adão, e levanta. Todo mundo que olhava para aquela serpente era curado da picada das cobras. Essa é uma figura que Jesus pega lá no Pentateuco, que todo judeu conhecia e fala, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente e olharam para ele, o Filho do Homem vai ser levantado na cruz do Calvário. E daí o que acontece? Aí ele limita a expiação.
Como é que ele diz no 15? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus limita a expiação. O que acontece? Outro dia morreu um ente querido. Aí eu falando com a família, não sei o quê, já está lá com o parente, já está lá não sei o quê. Eu pensei comigo, falei, nossa, santa ignorância, ou maligna ignorância. A pessoa não parou 2 minutos da vida para pensar quem é Cristo, viveu uma vida entupida de pecado, nunca leu 5 linhas da Bíblia, não parou para se arrepender dos seus pecados, e a família acha que foi salva. Gente, vocês já foram em velório? E o pessoal, todo mundo, não, mas era uma boa pessoa, foi salva. Como isso é comum? Você fica até sem jeito de falar. E é lógico, não vai ser estraga prazer. Teve uma vez que eu fui fazer um velório. E foi um velório difícil de fazer. Por quê? Porque o rapaz estava fora da igreja, entendeu? Estava vendendo drogas e foi fuzilado pelas costas, pela nuca, sem saber o que aconteceu. É lógico. Se esse rapaz tinha sido salvo, o que aconteceu foi Deus recolhendo da terra. Lembra que eu falei do pecado para a morte? A pessoa é salva, é regenerada e resolve viver uma vida pecaminosa. Deus vai recolher. Simples. Entendeu? Então, se você estiver pecando deliberadamente, liga a antena, hein? Você pode ficar doente, pode até ser recolhido da terra mais cedo, por desobediência à palavra de Deus. Vai partir salvo, mas vai morrer cedo. Ou vai viver uma vida pitimbada, cheia de doença, de coisa. Não estou dizendo que toda doença é por causa do pecado, mas boa parte delas é. Entendeu? Agora tá, esse rapaz não deu sinal nenhum de salvação. Porque o cara que vende drogas abertamente, na maior boa, é uma pessoa que sabe que está fazendo mal e faz de maneira consciente. Aí tá, como é que você faz o velório? Vou falar o quê? Que ele foi para o céu? E eu não posso pregar contra a Bíblia. Aí eu fui lá falar, falei, agora esse momento difícil. A palavra de Deus nos fala que existem as tragédias, são coisas que a gente não consegue explicar. Então, 2 coisas que eu vou falar para vocês. É importante agora vocês se unirem. E é importante vocês buscarem Jesus Cristo, o único que pode dar a vida eterna. Falar o quê? Mandar o cara para o céu. Também eu conheci um pastor que falava, eu mando todo mundo para o céu. Mas eu pensei sobre isso, está errado. Porque ele está gerando uma falsa ilusão no povo. Você também não vai mandar o cara para o inferno no velório. Também já está sofrendo. Aí vai entrar a base do pastor. Falar, filho de Satanás, foi para o inferno. Não vai fazer isso. Entendeu? Aí falei do plano de salvação. Falei que Jesus morreu pelos nossos pecados. Entendeu? Que um tem que amar o outro, cuidar um do outro, ir para a igreja. Falar o quê? Entendeu? Por quê? Porque o sangue de Jesus, se aquele rapaz não creu, não serviu para ele. Porque a expiação só serve para quem é salvo. Por que a gente chama de expiação definitiva? Veja, e nesse ponto, a gente fecha muito mais com a visão dos irmãos calvinistas. Por quê? Porque a gente entende que a expiação é limitada apenas aos salvos. Não poderia ser de outra forma. Senão o mundo inteiro seria salvo. Entendeu? O perdoar do pecado, o limpar do pecado, a reconciliação para com Deus é somente para os eleitos, somente para os salvos. Porque senão o ímpio também era salvo. Coisa que a gente sabe que a Bíblia não diz. Entende o problema? Amém? Gente, falando aqui parece fácil. Mas nós estamos aí há uns 2 anos e meio estudando isso. E consulta daqui, consulta de lá, consulta daqui, consulta de lá. Entendeu? Na igreja que eu fui salvo, eles já davam algum ensino, mais ou menos nessa linha, mas não era tão claro assim. Aí passei por outras estruturas que não falavam nada. Então eu falei, não, mas eu preciso explicar para a igreja que o perdão dos pecados, a purificação e a limpeza é só para o salvo. E é limitado aquele número de pessoas, senão o mundo inteiro ia ser salvo. Entendeu? Por que não pode ser diferente?
É difícil. Mas a Bíblia diz. Mas vamos seguir que a Bíblia fala algumas coisas mais difíceis ainda. João 6. Versículo 44. Ixi. Palavras de Jesus. Você está com a tua Bíblia nova aí, Carlinhos? Está em vermelho aí, não está o 44? É. Juliano, a tua está em vermelho também, né? Palavra de Jesus, né? Então vamos ver o que o Senhor falou. João 6, 44. Palavras do Salvador. Ninguém. Henrique, me ajuda. O que quer dizer ninguém? Ninguém, certo? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ponto. Olha o que Jesus está falando. Só foi possível a gente ir a Deus porque Deus trouxe. Ninguém é salvo se Deus não trouxer. Isso é uma verdade, porque o que... Veja, eu tenho visto muito, nós tivemos uma cultura humanista. Por exemplo, há 150 anos atrás, 200. 150, 200 anos. Falar que Deus salvou era a coisa mais normal para o povo. Só que aí veio a Revolução Francesa. Final do século XVIII, 1792 ou 1795, o Papa V. Entendeu? A partir dali o humanismo entrou no mundo. E aí o humanismo entrou na igreja. Aí a igreja fala o seguinte, eu criei. Eu vim. Aí entra os evangelismo criativo. Aí entra, dá uma chance para Jesus. Entendeu? Aí entra aquele tipo de pregação do evangelho, que existiu festa no céu, parece que Jesus fez festa. Não, Jesus já sabia que você ia ser salvo naquele dia. Aí entra aquele tipo de evangelho que parece que você fez um favor para Deus de vir para a igreja. Só que isso não é bíblico. Ó, vou reler o versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Agora uma questão de teologia. Tem dois tipos de igrejas, as igrejas calvinistas e as igrejas arminianas. Nós não nos encaixamos em nenhuma das duas. Porém, a maioria do pessoal ia chamar a gente de calvinista. Por causa da nossa visão de eleição. O Rodrigo está dando risada. Mas assim, por quê? Porque quando a gente se depara com esses versículos, olha o que o versículo falou. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Isso é Bíblia, isso não é nem calvinismo. E não é nem arminianismo, isso é Bíblia. Todos nós que fomos salvos, quem salvou foi Deus. Entendeu? Quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo foi Deus. Quem enviou uma pessoa para pregar o Evangelho para você crer foi Deus. Porque sem ouvir o Evangelho, ninguém pode ser salvo. Sabia disso? Sem ouvir o Evangelho, ninguém pode ser salvo. Entendeu? Aí a pessoa pergunta, mas irmão, uma pergunta. E aqueles índios que nunca ouviu a pregação do Evangelho? Essa resposta é simples e ela serve para qualquer tipo de eleição. Se aquela tribo nunca recebeu a pregação do Evangelho, não tinha nenhum eleito lá. Deus não mandou buscar. Seja pela presciência, seja eleição é eleição. Entendeu? E aí, como é que fica? Olha, não existe salvação sem Cristo. E o homem vai ser julgado pela lei da sua consciência. Os únicos que a gente sabe que pode ser salvo sem ouvir a pregação do Evangelho são as crianças e os imbecis. Porque eles não têm consciência. Mas no momento que a criança passa a ter consciência, ela já é responsável por crer.
Se não crer, vai para o inferno. E essa idade a gente não sabe. Por exemplo, aconteceu o caso da minha vida, eu lembro com 7, 8 anos, eu matei um pintinho lá no sítio. E eu sabia que estava fazendo errado e estava pecando. 7, 8 anos. Entendeu? No bairro que eu fui criado, a meninada queria tudo com todo respeito. Queria ver as roupas íntimas das meninas. Para usar um linguajar mais bíblico. E a gente sabia que era pecado. E tinha pouca idade, 8, 9 anos. Era moda na garotada. Se tivesse morrido ali, ia para onde? Já tinha consciência do certo e do errado. Entendeu? Agora Deus, na sua misericórdia, foi me buscar. Na minha maneira, eu fui salvo através de um sonho. Ninguém pregou o evangelho para mim. Eu só fui ouvir o plano de salvação depois de salvo. Foi interessante minha conversão. Foi um milagre de Deus. Entendeu? Então, assim, esse versículo, para mim, é o maior incentivo para você pregar o evangelho. Aquela pessoa que você menos imagina, o pior pecador, sujo até a lama, atolado no pecado até as orelhas. Se ele for um eleito, assim que você falar, se aquele for o dia decretado por Deus para a salvação dele, ele vai ser salvo ali. Por pior pecador que seja. Pode ser assassino, maníaco do parque. Matar 200 crianças, arrancar as tripas e jogar para o alto. Estou falando isso para ficar mais bonita a pregação. Se ele for um eleito, o nome dele escrito no livro da vida, ele vai ser salvo pela pregação do Evangelho, mais hora menos hora. Ele pode até rejeitar por um tempo, mas vai chegar uma hora e vai ser salvo. Porque não tem como, aqueles que o nome foi escrito no livro da vida, vão ser salvos. Aí surge aquela discussão, arminiana e calvinista. Graça irresistível, graça irresistível. Eu prefiro não entrar. Graça é graça, porque eu não tenho subsídio na Bíblia para definir os dois. Mas que foi Deus que salvou, foi, está escrito aqui. Agora, olha que interessante que Paulo 45. Isso está escrito nos profetas, isso é Isaías, tá? E serão todos ensinados por Deus. Olha aqui a pregação geral do Evangelho. É lógico, aqui ele está falando no contexto judaico. Mas serve para nós, gentios. Por quê? Porque os judeus daquela geração ouviram a pregação do Evangelho por Cristo. Entendeu? Mas aí ele fala o seguinte, todos serão ensinados por Deus. Portanto, aí ele define quem vai ser salvo. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Sabe aonde que você enxergou? Por que você enxergou que você era um miserável pecador? Alcançado pela graça de Deus? Porque você ouviu e aprendeu do Pai. Não foi o pregador, não foi você que era bonzinho, não teve mérito nenhum em você. Simplesmente o Pai te trouxe. E pela graça dele, você ouviu e aprendeu dele. E foi salvo. E você baixou a cabeça e falou, miserável pecador que eu sou. Meu lugar é no inferno. Eu preciso de Deus. Sabe por que tem tanta gente desviada da igreja? Porque a grande maioria da igreja nem enviado foi. Nunca foi salvo. Ele resolveu dar uma chance para Jesus. Ele resolveu aderir a uma religião. Mas aquilo não veio do coração. O que acontece? Se não foi novo nascimento, fatalmente a pessoa vai sair fora. Porque não apenas o Pai nos capacita a ser salvo, o Pai nos mantém no caminho, para que não haja mérito. Quando chegar eu e o Carlinhos no céu, agora nós vamos falar de Bíblia, chegou eu e o Carlinhos no céu. O Carlinhos vai dar o tapa no meu pé e falar, eu falo primeiro. Não vai porque ele já não vai. Entendeu? Ô Jesus, obrigado que o Senhor me salvou. Aí eu já vou emendar, não quero ficar atrás dele. Jesus, obrigado que o Senhor me manteve no caminho. Ele vai falar, Jesus, obrigado pela sua graça transformadora. Eu, Senhor, Jesus, obrigado porque o Senhor me capacitou pela mortificação da carne. O mérito foi todo de quem? De Cristo. Os dois bobão, com todo respeito, vão ficar brigando para ver quem engrandece mais o nome de Deus. Agora, o pessoal que crê diferente,
o cara já começa a achar que tem coisa boa nele. E quando eu começo a achar que existe algo de bom em mim, eu começo a andar por caminhos perigosos. Porque eu já não necessito tanto do poder de Deus operando na minha vida. E aí que surgem vários problemas. Por que eu falo que a grande maioria não é salva? Porque não conhece o plano de salvação. Não se arrepender. Se você chegar para 90% dos brasileiros e falar, você quer Jesus, você quer Deus, 90% deles vão falar, quero. Você quer entregar sua vida para Jesus? Quero, mas ele não sabe o que está falando. Ele não se enxergou pecador, ele não enxergou o inferno. Por exemplo, tem uma pessoa próxima minha, que a pessoa foi para a igreja meses antes de mim. E aí um parente meu morrendo, eu, bobão, né? Perguntei, e aí, pregou o evangelho para a pessoa? Sabe o que essa pessoa que se dizia cristão falou? Eu não, a pessoa tem a religião dela. Vai para o inferno com essa religião. Naquela hora eu vi que aquela pessoa não era salva. Entendeu? Porque se você não entende que salvação só há em Cristo, você não precisa evangelizar. Agora, quando você entende essa verdade desesperadora, que somente os cristãos, nascidos de novo, vão ter vida eterna, sabe o que você faz? Você se agarra com Deus. Você pega firme nas coisas de Deus. Você vai ter um coração agradecido a Deus. Porque você compreendeu o que Deus fez por você. Você compreendeu que você era um miserável pecador e que Deus, pela sua imensa graça, foi te buscar, foi te resgatar. O que resulta disso? Uma vida cristã intensa, uma vida cristã abundante, uma vida cristã agradecida, uma vida cristã que quer agradar o Pai. E muitas vezes, infelizmente, isso não é verdade. Amém? Vamos ler mais uma passagem de João 10. Versículo 11. Diz assim, João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelo mundo. Amém? Não é isso que está escrito nessa Bíblia? Como é que é? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas quem disse isso? Jesus. Jesus não deu a vida pelo mundo, pelo pecador, pelo ímpio, que não se arrepende. Jesus deu a vida pelas ovelhas, pelos cristãos, pela igreja, pelos eleitos. O que o mundo aí fora pensa, e que muita gente na igreja pensa? Que Jesus deu a vida pelo mundo, mas não é o que João fala. Percebe o que a gente chama de expiação definitiva? Que no momento que a pessoa crê, nasceu de novo, é definitivo, salvou, acabou. Com palavras de Jesus na cruz, está consumado. Telestai. Acho que é telestai, telestai. Está consumado. Ali na cruz, a minha salvação e a sua foi consumada. O nosso nome, que foi escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, estava ali naquela obra. Aquela obra da cruz foi por mim, foi por você. Não foi pelo ímpio incrédulo. Ela era suficiente para salvar o ímpio? Era. Mas o ímpio rejeitou o evangelho. Não tem como ter benefício do sangue de Jesus. Ele rejeitou. Ele é responsável. O homem é responsável por crer. Embora o crer seja ação da graça. Mas o homem tem que crer. Alguém creu no seu lugar, Carlinhos? Mas não foi Deus que elegeu? Mas você tem que crer. Jogar o jogo. Jogar o jogo. Percebe? Nós cremos. Quem se arrependeu, Henrique? Foi o anjo que veio se arrepender no seu lugar? Não, você se arrependeu. É uma verdade bíblica. O homem é 100% responsável. Até o que rejeita é responsável.
Senão ele não iria para o inferno. E a Bíblia fala que ele vai. A Bíblia nos ensina que quem rejeita o Evangelho vai para o inferno. Mas não porque rejeitou o Evangelho, porque é pecador. E aí a expiação definitiva não vem sobre ele. É só para os salvos. Entenderam por que a gente não usa nem limitada nem ilimitada? A gente usa definitiva. Apesar que tem calvinista clássico que usa definitiva também. Tem um pregador que eu gosto muito, pode procurar na internet, Steve Lawson. Muito bom. Entendeu? Eu não creio 100% igual ele, mas é muito bom. Gostoso de ver, homem de Deus. E é ele que me ensinou esse conceito de expiação definitiva. Entendeu? Aí fechou. Apesar que na igreja que eu fui salvo, o pessoal ensinava do mesmo jeito. O pessoal ensinava, falava, olha, a obra da cruz do Calvário, ela é suficiente e legal para salvar qualquer pessoa. Não se questiona a obra da cruz do Calvário. Mas ela só funciona para quem crê. Eles não usavam o termo expiação. Ela só funciona para quem recebe a Jesus. Mas mais ou menos eles estavam no caminho certo. Porque não tem como ir muito diferente da Bíblia. Entendeu? Senão, veja, e a gente ia ter um monte de absurdo de gente dizendo que ia ser salvo. Mas vamos mais um texto. João 10, versículo 15. Olha que interessante. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. De novo, Jesus repete. Entendeu? Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar essas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus fala da minha salvação e da sua. O aprisco aqui é Israel. Aí ele fala, tem ovelhas que não são judeus. Aqui não tem nenhum judeu. Entendeu? Aqui não tem nenhum judeu. É de nós que ele está falando. E é necessário que ele venha agregar essas. Ele fala no versículo. Percebe? Novamente, somente os salvos. Gente, é uma verdade difícil. Na verdade, o que o mundo queria é que Jesus morreu por todos e salvou todos. Mas isso é um universalismo, não existe. Nem os arminianos creem nisso. Entendeu? Nem eles creem nisso. Entendeu? Mas tem igreja que ensina que todo mundo é salvo. Lógico, falsa igreja, né? Mas ensina. Por exemplo, o catolicismo romano vai culminar no universalismo. Entendeu? Através da dispensadora da graça, Maria, a pessoa pode entrar na salvação por obras de misericórdia. E aí todo mundo é salvo, porque veja, se lavou a cabeça de pequeno quando era bebê, quer lavar a cabeça, entendeu? E a pessoa de grande morreu, foi para o purgatório, é só rezar meia dúzia de missa que a pessoa ganha luz e acende, é universalismo. O cara pode roubar, matar, ter amante, gastar todo o dinheiro no jogo, vai para o purgatório. Porque de pequeno ele lavou a cabeça, num ritual vazio. Entendeu? Aí ficou grande e não valia nada. Nem o que come. E aí morreu para o purgatório. É só rezar a missa, pagar penitência, pagar indulgência, que a pessoa é salva. É universalismo. Com todo respeito às pessoas próximas aos nossos católicos, mas o catolicismo romano leva para o universalismo, que não é bíblico. Na verdade, é o maior problema do catolicismo romano. No catolicismo romano, tecnicamente, todo mundo é salvo. Até quem não conhece a Cristo. Olha, aonde vai parar a coisa? É um pepino, entendeu? Vamos lá. Mais um versículo. Versículo 18. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Jesus falando da obra da cruz do Calvário. Entre outras coisas, que ele está falando aqui dos salvos e dos ímpios. Entendeu? Quem crê é salvo, quem não crê é ímpio.
E aí continua, mesmo capítulo 10, versículo 23, é um texto interessante. Eita, nós! Ó. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Olha o que Jesus fala. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Ó 26 o que ele fala. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, vírgula, e ninguém as arrebatará da minha mão. Alguém pode tirar você da mão de Jesus? Me ajuda, Henrique, estou com um problema exegético. O que quer dizer a palavra ninguém? Ninguém! O diabo pode tirar você da mão de Jesus? Não. A sua Bíblia, Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da fé, diz que ninguém tira da mão dele. Aí certa vez ouvi um arminiano falando, a não ser a própria pessoa. Quem já ouviu essa frase? Você já ouviu? Aonde que está isso no texto? Não tem. Eu posso confiar como Bíblia? Não, não está no texto. Aí eu ouvi o Granconato responder, ele falou, isso aí você colocou no texto por sua conta e risco. Mas não está na Bíblia, aí já deu nos dedos. Turma, foi coisa na Bíblia que não está. Gente, o crente tem que andar em confiança de salvação. O crente tem que andar seguro. O crente tem que andar tranquilo. Jesus morreu por ele. Entendeu? O sacrifício pelos nossos pecados foi feito. O preço foi pago. Jesus vai te sustentar. Você é 100% responsável de viver a vida cristã? É. Você tem responsabilidade de viver o cristianismo? Tem. Quem vai viver a vida cristã é você? É você. Mas você vai fazer tudo isso sabedor que Jesus vai te dar graça para manter no caminho. Que quando você quiser começar a se afastar, o Espírito Santo vai te advertir. O Espírito Santo vai derramar graça. Se acontecer o acidente de você se desviar, você vai voltar, você percebe que na sua vida cristã você dá uma esfriadinha e volta. Dá uma esfriadinha e volta. Isso não é bom. Mas acontece. Às vezes, por algum motivo, você fica chateado, tal, começa a titubear. O certo da vida cristã era ser linear. Mas, às vezes, não acontece assim. Mas, veja, Jesus diz que nós não podemos se tirar da mão dele. A gente tem que se alegrar com isso. A gente tem que agradecer. Sabe que tem gente não nascida de novo que faz com esse ensino? Faz o seguinte, bom, já que eu tenho segurança de salvação, então eu vou pintar e bordar. Eu sou salvo mesmo, vou pecar à vontade. Louco. Você acha que é salvo? Porque alguém que é salvo, o grande sinal dele é uma vida piedosa. O grande sinal dele é permanecer no caminho. O grande sinal dele é se santificar dia após dia. Só essa frase sua já mostra que você nunca nasceu de novo. Porque se você acha que você vai pecar da maneira que você quer e está tudo bem, é a grande prova que você nunca nasceu de novo. Nossa, o cara desviou a corda, nunca desviou, era maloqueiro. Nunca nasceu de novo. Percebe? Foi um tempo de empolgação, acabou a gasolina, saiu. Por isso a gente tem que orar pela salvação dos nossos entes queridos. Olha que interessante, eu sempre discuto isso com o Rodrigo, que ele está mais próximo da gente. Veja, se a salvação estivesse na mão do homem, não adiantaria nada você orar para Deus salvar. Porque não está na mão de Deus, está na mão do homem.
Adiantaria eu pedir para Deus? Deus, salva o caminho. Aí Deus vai falar, não, mas ele tem que crer. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu fiz já tinha que fazer. Agora é com ele. Agora, se a salvação está na mão de Deus, pode ser o pior pecador. Que você ora e Deus pode salvar. Pode ser pode ser o Hitler. Com a morte de 6 milhões de judeus. Se ele for um cristão, a obra da cruz do Calvário limpa tudo. Pode ser o pior governo, Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, qualquer cara ruim. A obra da cruz do Calvário é completa. E ninguém tira da mão. Tem mais um texto que eu quero ler. 2 textos, vamos encerrar. João 15, 13. Palavras de Jesus. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós, falando aos discípulos, serei meus amigos, vírgula, se fizerdes o que eu mando. Como é que se descobre que alguém é salvo? Qual o sintoma? Ele obedece os mandamentos do Senhor. Tadinho, vai ver, ele não obedecia nada. Foi empolgação. E o último texto, João 17. São 2 versículos do capítulo 17. Versículo 9. Esse dá na canela. Vou ler o 8 para dar entendimento. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Está falando dos eleitos. 9. Eu rogo por eles, vírgula, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não roga pelo mundo. Jesus roga pelos salvos. Senão tem que arrancar esse versículo da Bíblia. Percebe como te ensinaram diferente? E aí o versículo 19. Vou ler o 18, 17, 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Salvo, salvo e salvo. Salvo, salvo, salvo. Não só os de agora, mas os do futuro. Não só os discípulos, não só a igreja de Jerusalém, mas eu e você. Jesus rogou por nós. Jesus nos salvou. Jesus veio nos buscar. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E você, entenda isso. Mesmo Deus tendo feito tudo isso, você de livre e espontânea vontade, creu. Você creu porque você quis crer. Foi pela graça, mas você creu. É impossível ser salvo sem se arrepender e crer. É impossível permanecer na vida cristã sem viver uma vida de santificação. Percebe a sua responsabilidade? Deus fez tudo. Mas como eu tenho dito em várias palavras, mas você tem que jogar o jogo. Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Amém? Vamos orar?